Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. O meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar, te louvar, te louvar. Tudo bom? E aí, gente? Boa noite. Como é que vocês estão? Estamos morrendo de saudade de todos vocês. Muita saudade, é isso mesmo, muita A saudade. gente resolveu mudar um pouquinho o formato de tudo. Testando coisa nova aqui, É. vamos ver se dá certo. A gente teve, é claro que com toda essa questão da pandemia, do Covid-19, também as famílias dos nossos músicos acabaram sendo afetadas. E aí, o que a gente faz? Vamos pensar aqui numa coisa diferente. Então, Samantha e eu vamos conduzir hoje o culto, como diz no interior, inteiriço, né? Do começo ao fim. Vamos estar com vocês aqui louvando ao nosso Deus. E estaremos agora, nesse momento, ouvindo a palavra sobre a nossa campanha de missões estaduais do nosso estado aqui do Piauí. Convenção Batista Piauiense está em campanha de missões e agora você vai poder acompanhar também o testemunho de um missionário, bem como a música tema da campanha de missões. Que eu queria muito, gente, que a gente pudesse ter cantado ela aqui, Quem sabe ainda dá tempo, Ainda né? dá Quem tempo. sabe a gente retoma logo as consiga retomar as atividades. atividades com essa música linda. Se Deus quiser. Então, fique agora com o material da nossa campanha de missões estaduais.
Olá, meu amado amigo, irmão em Cristo, Batista, aqui do nosso estado do Piauí. Eu gostaria de, nesse instante, estar levando uma palavra de agradecimento a todos vocês que têm colaborado, ofertado, para que cada vez mais, através da nossa Convenção Batista Piauiense, possamos alcançar mais pessoas para o Reino de Deus. Esse trabalho que tem sido desenvolvido nos alcançado aqui, e estamos plantados aqui na cidade de Parnaíba, no Piauí, onde juntamente com os demais irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém, estamos no intuito de a cada dia mais estarmos buscando o alcance de pessoas para o Reino de Deus. Embora em tempos de grandes adversidades, ainda assim podemos experimentar o amor dos irmãos. A nossa pequena comunidade tem travado batalhas grandiosas, tendo em vista de que é uma igreja que já foi plantada há bastante tempo, mas ainda assim muito pequena, devido a um bairro tão difícil de ser alcançado. Mas com a graça, a força do nosso Deus, o apoio dos demais irmãos da Convenção Batista Piauiense, estamos levando a palavra de Deus àqueles irmãos. Estamos utilizando os meios que o Senhor tem nos dado para o alcance de vidas que se encontram a cada dia mais distante da salvação. Maravilhoso é poder saber que Deus tem usado nossas vidas e a vida dos irmãos, através dos recursos, para juntos estarmos aí sim desempenhando esta missão que nos foi confiada. E eu sou muito grato a Deus. A nossa igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém, tem tentado a cada dia mais ser sal e luz no meio de um mundo tão tenebroso, em meio às circunstâncias tão adversas da qual experimentamos hoje. Mas nós temos grandes desafios neste próximo ano que há de vir. Nós estamos no intuito de plantarmos uma nova congregação ali em um bairro vizinho da igreja, onde nós precisamos cada vez mais estar empenhados para essa missão. É um bairro muito carente, onde temos muitas pessoas e não há ainda a presença batista. E nós precisamos alcançar esses povos. Nós temos hoje um projeto social em parceria com uma instituição e através também da igreja nós temos buscado alcançar essas famílias. Temos aí um projeto com mais de 300 crianças em que diariamente nós acolhemos, alimentamos e precisamos a cada dia mais estar nos empenhando, sobretudo para amá-las, porque é o que tem faltado muito, é amor no que vemos essas famílias que se aproximam de nós. Então esperamos continuar cumprindo o ID de Jesus para que a cada pessoa em que possamos estar levando a sua palavra, possamos também estar discipulando, cuidando. E é através da sua oferta, é através da oferta de cada igreja, onde a nossa convenção tem alcançado esses povos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A Igreja Batista Nova Jerusalém vai estar sim continuando com a bandeira do Evangelho da Salvação, independente de todas as circunstâncias. E o meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Salvar. Despertai, despertai.
Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou, o que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Então você ficou aí com o material da nossa campanha de missões estaduais e a palavra do nosso querido irmão missionário. Mas agora nós vamos orar por missões, vamos orar pelo nosso estado. A gente percebe como o nosso estado está meio perdido, como o país todo, como o mundo inteiro, está meio sem saber, na verdade, como lidar com toda essa situação que tem acontecido. Então nós precisamos orar continuamente e pedimos aos irmãos também que orem continuamente. Mas agora a Samanta vai orar nesse sentido por missões, pelo nosso estado, pelos nossos líderes, pelos nossos missionários, pela Igreja do Senhor aqui no estado do Piauí. Deus Pai, Deus maravilhoso, Pai, nós estamos nesse momento, Senhor Deus, querendo primeiramente te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito na vida dos teus servos, Senhor Deus. Por quanto o Senhor já tem guardado e provido as suas famílias, ó Pai eterno, como o Senhor tem cuidado de cada um deles, em cada um desses lugares, em cada uma dessas cidades, ó Deus. Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, novamente, para te pedir, Senhor Deus. Ó Pai, cuida do nosso estado, Senhor Deus. Traz mais servos teus, ó Pai, para trabalhar na tua obra, Pai, para viver pensando nas pessoas, ó Deus eterno, pensando naqueles que precisam saber mais de Ti, daqueles que precisam ser alcançados pelo Teu amor, Pai. As cidades, ó Deus eterno, que ainda faltam ter um trabalho batista, ó Deus eterno, levanta, Senhor Deus, levanta pessoas para estarem ali, Senhor Deus, para que o Teu trabalho possa crescer, para que o nosso estado, ó Deus eterno, possa ser inteiramente alcançado pelo Teu Evangelho, pela Tua Igreja, Pai eterno. Usa, capacita e abençoa a vida de cada um dos Teus servos, Senhor Deus. Cuida do nosso estado, Pai. Sabemos o quão difícil tem sido esses dias, ó Pai. Mas dá luz, Senhor Deus. Dá luz à mente dos Teus servos, dá luz à mente dos governantes do nosso estado, Pai. Governador, prefeito e os gestores que ali estão, ó Deus. Ó Pai, usa-os. Que eles se permitam ser usados por Ti, ó Deus. É isso que nós te clamamos, ó Deus eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queremos convidar você agora a cantar conosco, daí de onde você está, né? Vamos cantar 2 canções
Uma bastante conhecida, que fala do amor do nosso Deus, do amor do nosso Senhor Jesus, que nos ama incondicionalmente e cujo amor não falha, não falha. Isso nós podemos ter certeza. A gente falha, os nossos líderes falham, nossos governantes falham, pastores falham, todo mundo pode falhar, mas o Senhor não falha, o amor do nosso Deus não falha, a sua palavra permanece para sempre. E também vamos cantar uma canção que declara o reinado de Jesus. Ele é o Rei das nações, Ele reina sobre nossas vidas e sobre toda a terra. Então cante conosco, você conhecer, se não conhecer não tem problema, você pode acompanhar aqui o slide, a letra da música que a gente vai colocar, mas cante conosco, louve ao nosso Deus. Deus, cante conosco. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria
sobre toda a terra. Essa é uma canção bem antiga, talvez apenas alguns dos irmãos conheçam. Se você conhece, cante conosco, se não, você pode aprender essa canção. É baseada no Salmo. Deus, que maravilha, meus irmãos. EVPC, essas mulheres que arrasam na voz e que tiram o nosso fôlego. Mas um louvor maravilhoso, um louvor abençoado, que só nos enriquece e nos traz mais alegria quando nós pensamos na vinda do Senhor, né? É verdade. Eu estava comentando com Samantha, em breve, muito em breve, eu devo trazer um sermão só sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Eu já estou com esse desejo há alguns dias e
aí pelos próximos dias a gente deve trazer um sermão sobre a volta do nosso Senhor. E nós vamos cantar algumas canções sobre a volta do nosso Deus. E a gente espera assim abençoar a vida dos irmãos, trazer alegria aos corações dos irmãos. Agora a gente vai... O Instagram boicotou a gente, né, quarta-feira. É verdade. Pra gente não cantar a música, mas a gente vai cantar ela em um próximo culto. É isso mesmo. Em um outro momento. É isso mesmo. Então, se Deus quiser, e Ele, claro, Ele sempre quer que nós o louvemos e preguemos e falemos sobre a sua volta. Agora, se Deus quiser, ou por aqui, ou na presença dos irmãos, ainda não sabemos de um jeito ou de outro, ou se Jesus voltar durante essa semana, a gente aproveita e faz a louvar já com Ele na glória, né, meus irmãos? Não devemos temer, meus irmãos, devemos pedir, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas agora então, nós vamos abençoar os irmãos com mais uma explanação da palavra do nosso Deus. Bem, meus irmãos, nessa noite de domingo, queremos compartilhar aqui algo que aprendemos na nossa leitura do dia de hoje. Hoje nós concluímos a leitura do livro de 2 Crônicas. E o livro de 2 Crônicas é fascinante. A história dos reis de Judá é muito interessante, porque nós vemos ali como a história cursou, como você pode ver que alguns reis foram fiéis a Deus, outros não. Alguns começaram fiéis e aí depois se desviaram. Outros começaram num caminho muito mal, mas se arrependeram em um dado momento e voltaram para o Senhor, como Manassés, que nós vimos hoje pela manhã, na nossa devocional. Mas eu queria então compartilhar com os irmãos uma história muito curiosa sobre o rei Josias. O rei Josias de Judá, um rei íntegro, temente a Deus. Mas, se você leu os capítulos da história de Josias, os capítulos 34 e 35 de 2 Crônicas, você viu que o fim dele foi um fim triste, foi um fim trágico. Ele acaba morrendo muito jovem, né? E por quê? Por causa de um episódio envolvendo o rei Neco, que era faraó do Egito. E aí nós vamos aprender um pouco sobre essa história, quero compartilhar com vocês. Me perdoem aqui a respiração um pouco ofegante, estamos saindo de um resfriado, pelo menos o que se apresentou foi como resfriado, tanto eu quanto Samantha que está ali. E a gente coriza e tudo mais. No começo a gente ficou até achando que poderia de repente ser essa Covid-19, mas graças a Deus, ao que parece não, tá? Agradecemos as orações dos irmãos e pedimos que continuem orando por nós. Então eu vou pegar aqui apenas o trechinho que conta esse episódio final da história de Josias, mas a gente vai aprender um tanto aqui sobre ele como um todo. 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Meguido.
Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias. E até hoje, os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Pai Celestial, obrigado por tua palavra, obrigado porque nós, em 2020, podemos aprender com a vida de homens que viveram tanto tempo atrás, Pai. Obrigado porque a tua palavra nos revela quem tu és e as intenções que tens para nós, a vontade que tens para nós. Obrigado. Fala por meio do teu servo, toca o nosso coração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós falamos aqui, eu estou sentindo um pouco aqui de cansaço, e nós falamos aqui sobre nossa situação, mas nós temos algumas famílias da igreja que estão passando por essa situação do Covid-19, né? Os meninos da música, o Guilherme, a Fernanda, estão com parentes aí, alguns confirmados, outros com suspeita. Além desses, Leiliane também tem uma irmã. Quem mais, Samantha? A Liz com o pai e a esposa do pai confirmados com o Covid-19. Então são várias famílias que já se apresentam aí atingidos pelo Covid-19. A minha família também, né? Alguns primos que estão aí com suspeita, mas eu já tive tio e tia confirmados com Covid-19. Então, já chegou próximo a nós, né, nos nossos parentes, e nós precisamos orar constantemente por isso, meus irmãos. Não cessemos de orar, continuemos orando por essa questão. É importantíssimo colocar essa causa diante do nosso Deus. E como nós vamos ver aqui, Ele é soberano sobre toda a criação. Voltando então para a nossa historinha, e Samantha e eu, nós somos o que se pode chamar de cinéfilo. A gente gosta de filmes, a gente gosta de cinema, a gente gosta de séries, e a gente gosta de histórias de época que envolvem guerras, reis, história medieval, sabe? A gente gosta muito desse tipo de arte, né? De conteúdo. E quando eu leio crônicas, eu fico imaginando daquele jeito, né? Então o que a gente tem aqui? Josias tem uma história muito curiosa. Ele assumiu o trono apenas com 8 anos de idade. Você já parou para pensar alguém assumir uma nação, para governar uma nação aos 8 anos de idade? É uma criança, gente. Olha, para vocês terem ideia, o Brasil teve Dom Pedro II, que assumiu com 14 anos de idade. E ele assumiu com 14, já antecipando a sua maioridade, porque o povo não aguentava mais esperar, né? Alguns problemas vinham acontecendo com a administração do país, enquanto se esperava que Dom Pedro II chegasse à idade adequada, aquele período que a gente conhece por período regencial, e aí antecipam a maioridade dele e ele assume como rei. Mas aqui em Judá, Josias tinha apenas 8 anos de idade. Gente, isso é incrível. E a história relatada em 2 Crônicas
nos mostra que 4 anos depois, ele já toma uma decisão firme de seguir o Senhor. Ele realmente mostra que deseja viver conforme a vontade do Senhor para ele. Algum tempo depois, mais 4 anos depois, ele começa então uma série de reformas. Gente, Josias, com 16 anos de idade, um adolescente, ele começa uma reforma religiosa em Judá. Restaura templo, restaura o culto, restaura a Páscoa. Josias foi um grande reformador religioso em Judá. Foi com Josias que o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei de Moisés que estava perdido. E aí ele leva para Josias, e quando lê para Josias, Josias rasga sua roupa em sinal de humilhação, de humildade, de arrependimento, e se derrama mais uma vez diante do Senhor e leva ao povo essa mesma postura. A história de Josias é muito linda quando você vê. E um detalhe, a Bíblia nos coloca que Josias está no rol dos melhores reis de Judá, ao lado do rei Ezequias e de Davi e Salomão. Que privilégio, hein? Assim, é uma história fantástica. Mas, num dado momento, Josias está vivendo paz. Judá está ali tranquila, não tem guerra, não tem batalha. E aí um profeta vem e diz assim: olha, mas o que vai acontecer é que Judá será tomado, o povo será levado cativo. Josias vai falar com o Senhor: mas meu Deus, está indo tudo bem. Por que vai acontecer isso? E o Senhor responde: não se preocupe, Josias, você não verá este dia. Você tem sido fiel a mim e você não verá esse dia, como de fato ele não viu. E o que acontece é que nesse meio tempo, período de paz, nós temos um velho inimigo de Israel e de Judá, que são os assírios, que tiveram um império por longos anos. Esse império começa a declinar, a cair, e vai surgindo um novo império, também ali na região da Mesopotâmia, que é o império da Babilônia. Os assírios mais ao norte da Mesopotâmia, os babilônios ali mais ou menos no meio da Mesopotâmia. Os assírios vão caindo e a Babilônia vem surgindo. Os assírios, temendo ali a ascensão dos babilônicos, faz um acordo com o Egito. Olha, Egito, vem para cá, me ajuda, porque a gente tem que combater aqui os babilônios, porque eles estão se fortalecendo. E aí Neco desvia aqui de Judá e está indo em direção à nova capital do Império Assírio. E aí Josias, entendendo que os assírios são um velho inimigo dos judeus, pensa o seguinte: olha, não posso deixar que os assírios se fortaleçam. Possivelmente foi o que ele pensou. Tanto o Egito quanto os assírios são antigos, notórios inimigos de Israel e de Judá. E então ele decide subir para combater Neco, o faraó, na ocasião. Então, notem que quando Josias se dispõe a ir para esta batalha, Neco já manda um recado para ele: Josias, eu não tenho nada contra ti, não vem não, vai ser pior para ti, porque eu estou indo aqui porque Deus está me mandando. E aqui já pode vir a primeira curiosidade à sua mente: pastor, é sério, a Bíblia está mostrando isso? Um homem que é temente a Deus vai falar com um que não é temente a Deus? E quem tem a mensagem do Senhor é o que é incrédulo? É o pagão? É o Neco, rei do Egito? É isso mesmo. E ele responde, ele manda uma mensagem para Josias, diz assim: não vem não, olha, é o Senhor que está me mandando.
É Deus quem está me mandando. Você não vai se opor a Deus. Josias, de forma imprudente, resolve ir à batalha e é ferido mortalmente. E assim encerra a sua vida aos 38 anos de idade, deixando um lamento enorme, como a gente pode ler aqui no texto, entre os judeus. O profeta Jeremias compôs canções de lamento pela morte de Josias, que entraram para a história do povo de Israel. Então, o que a gente pode aprender com esse texto? A primeira grande lição, e a gente tem que partir disso, que a gente pode tirar, meus irmãos, refere-se à soberania de Deus. Deus rege toda a sua criação e Ele está no controle das nações. Meus irmãos, nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E Ele faz as coisas de maneira que elas caminhem inevitavelmente para o cumprimento da sua vontade geral e eterna para a humanidade. Ele usa as nações para promover seus julgamentos. Ele usou o povo de Israel para levar julgamento a povos impenitentes, mas também usou outros povos incrédulos para levar seu julgamento sobre o povo de Israel e de Judá quando esse pecou. E aí, diante dessa circunstância, o que a gente pode perceber? Tá? Isso aqui tem, no texto aqui, nessa ocasião, há 2 desdobramentos disso. O primeiro é que Deus se expressa não somente pelos crentes, mas também usando não crentes. Opa, pastor, isso é sério, isso que o senhor está falando é verdade, meus irmãos. O Senhor, o nosso Deus, é Senhor de toda a criação, de toda a humanidade, e Ele usa a quem Ele quer para promover a sua ação, a sua vontade, o seu julgamento, para expressar, para tornar público a sua vontade. Ele usa quem Ele desejar. Nós temos várias passagens na Escritura em que nós encontramos incrédulos, ímpios, pessoas que não eram tementes a Deus, que pronunciaram aquilo que vinha do Senhor. A gente poderia citar aqui, por exemplo, Nabucodonosor, certo? Em Daniel capítulo 4, os versos 1 a 3, depois do episódio da fornalha, que os 3 amigos de Daniel são tirados, Nabucodonosor louva a Deus. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade, quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Isso aqui são palavras de Nabucodonosor. Nós encontramos há um episódio muito interessante, que é o do sumo sacerdote Caifás, quando da condenação de Jesus. Ali ele acaba proferindo uma palavra vinda de Deus. João 11:51, a gente encontra esse episódio. Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Foi Caifás quem profetizou, mesmo não crendo em Jesus. Mesmo não crendo em Jesus.
Deus usou Ciro, a gente vê aqui no final de Crônicas, né, o último trecho de Crônicas, de Segundas Crônicas, nos mostra o rei Ciro dizendo: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Jesus usou uma jumenta, meus irmãos. Jesus usou uma jumenta. Então, achar que Deus não está falando ou trabalhando no mundo, achar que a ação de Deus se restringe à igreja é um equívoco. A ação do Senhor não se restringe a nós, à igreja. Ele está trabalhando no mundo. No mundo. E Ele usa pessoas ao redor do mundo. Então, um outro desdobramento dessa realidade é que nós não podemos nos dar ao luxo de achar que nós detemos a obra do Senhor, que Ele só trabalha dentro da igreja ou através da igreja. Não, o Senhor está trabalhando o tempo todo na sua criação, no mundo, na terra, e Ele convida a igreja a participar da obra que Ele está fazendo. É a igreja que participa da obra que Ele está fazendo, não é Deus quem participa da obra que a igreja está fazendo. Não é Deus que cabe dentro da igreja, é a igreja que cabe dentro de Deus. Então a gente não pode achar que nós somos os exclusivos detentores daquilo que o Senhor tem para falar ao mundo. Existem pedras clamando em muitos lugares. Em muitos lugares há pedras clamando. Na verdade, se você parar para observar, meu irmão, minha irmã, há alguns personagens da Bíblia que quando acharam que tinham a razão, foram contraditados pelos incrédulos. Abraão, ele recebe duas advertências, uma do faraó e uma do rei Abimeleque, porque mentiu. E o Senhor revelou a um incrédulo, a dois incrédulos no caso. Davi foi advertido por Abigail. Quem mais? O próprio Salomão nos mostra que o sábio dá ouvidos aos conselhos, aos bons conselhos. Meus irmãos, existem pessoas de todos os lugares que podem ter bons conselhos. O fato, e isso foi uma coisa que eu falei hoje pela manhã, de nós sermos imagem e semelhança de Deus, e como eu disse na ocasião, o pecado não destruiu a imagem de Deus que é em nós, mas ofuscou, manchou, maculou. Ainda há resquícios dessa imagem em todos os homens, mesmo naqueles que não são discípulos do Senhor. Então a gente precisa ver essa palavra aqui, ou essa ocasião, esse encontro de Josias e Neco, como uma ocasião em que o Senhor usou o incrédulo para falar, e onde o fiel, o crente, poderia ter dado ouvidos, poderia ter percebido, se fosse mais sensível para ver que o Senhor trabalha muito além do seu arraial, da sua ação. Nós precisamos, irmãos, estar atentos ao mundo e àquilo que o Senhor tem feito no mundo, na maneira como Ele tem trabalhado no coração das pessoas. Nós precisamos saber qual é o clamor das pessoas lá fora, ver sobre o que elas estão clamando, sobre o que elas estão cantando, sobre o que elas estão dizendo em sua arte. Muitas vezes essas pessoas estão falando da sua necessidade de Deus, e por a gente fechar os olhos para o que está além da nossa bolha evangélica, a gente não enxerga e perde a oportunidade de atraí-las ao Senhor.
Então, são dois desdobramentos dessa primeira lição que a gente tira aqui acerca da soberania de Deus. Mas uma outra coisa diz respeito a nós, ao nosso comportamento enquanto cristãos. O fato de sermos fiéis não nos dá o direito de nos achar melhor do que as outras pessoas. Ou não nos assegura que nós temos o conhecimento sobre o que é que Deus quer para nós em assuntos específicos, tornando isso mais claro. Deixa eu ver se eu me faço entender. Se eu me faço entender melhor quanto a isso. Quando se trata da vontade de Deus, eu já expliquei isso aqui em aula de escola bíblica, em outras ocasiões. Deus, ele nos revelou a sua vontade. Aqui na Escritura. Essa é a vontade revelada de Deus. E ela mostra a vontade de Deus com relação à humanidade, com relação à sua criação, mas também nos mostra a sua vontade para nós de forma individual. Como ele deseja que cada um de nós ande. Mas quando se trata de assuntos específicos, nós não sabemos a vontade de Deus. Nós não sabemos se eu devo escolher profissão A ou B. Nós não sabemos se devemos fazer escolha essa ou aquela. Mas o que nós sabemos é que se nós andarmos conforme a vontade que Ele nos revelou, então as escolhas que nós faremos estarão de acordo com a vontade dele para nós. Isso é que é importante. Mas a gente às vezes quer saber qual é a vontade de Deus para assuntos específicos. Isso é um perigo. Josias acreditava que a vontade de Deus para esse assunto específico era que ele fosse lá afrontar o rei Neco. E não era. E mesmo recebendo a advertência, ele ainda assim se mantém teimoso, dura cerviz, né? O seu coração não abre para aquilo que se apresenta. Ainda que o autor bíblico reconheça que de fato aquela palavra que veio a Neco era a palavra de Deus. A gente não sabe exatamente por que Josias foi tão teimoso, um homem que era tão fiel a Deus. Porque, por exemplo, ele não consultou um profeta. Ele poderia ter feito isso. Talvez um excesso de confiança. Ele tenha se deixado levar por um excesso de confiança. O que demonstra talvez algum nível de arrogância da parte de Josias, ou apenas de imprudência. Imprudência com certeza. Josias foi imprudente, poderia ter consultado algum profeta para confirmar se aquela palavra era do Senhor, não fez. Ele preferiu confiar no seu tino, né? na sua opinião. Então a gente precisa ter cuidado. Precisamos ter cuidado, muitas vezes a gente cria opinião acerca das coisas, baseadas em certezas, a partir da nossa própria experiência, e esquece de observar que a nossa fonte de verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é fonte de verdade, não a nossa experiência. Possivelmente Josias se confiou na sua experiência. Tudo que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus. Tudo que ele fazia era abençoado por Deus. Qualquer coisa que ele se propusesse a fazer seria abençoado por Deus. Mas nessa situação não. E aí ele acaba tendo o seu fim nessa história. Um outro desdobramento desse nosso comportamento que nos ensina muito, meus irmãos, isso aqui eu vou dar crédito devido aqui ao pastor Marcelo Gualberto, ele que gosta de dizer isso, né? Ele diz o seguinte:
Deus não tem compromisso com a nossa loucura. Deus não tem compromisso com a nossa irresponsabilidade. Ou Deus não tem compromisso com a nossa imprudência. Ela é nossa e os resultados são nossos. E os resultados são nossos. Ah, porque eu sou jovem, eu sou forte, eu tenho vigor, e aí eu vou dar um salto triplo mortal na beirada da piscina, porque o Senhor não vai deixar nada acontecer comigo. Aí vai e taca a cabeça na quina da piscina. Deus não tem compromisso com os nossos devaneios, as nossas doideiras, nossas loucuras, nossas irresponsabilidades, nossa imprudência. Nós arcamos com as consequências dela e nós sempre vamos arcar com as consequências delas. Aqui eu quero dizer aos irmãos que não pense que Josias, por causa desse episódio, ele morreu como um rei incrédulo. Não. Ele morreu e foi sepultado como um rei temente a Deus, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus até o fim, mas fez uma bobagem e pagou pela bobagem que fez. E padeceu pela bobagem que fez. Isso serve de alerta para nós. Às vezes a gente quer se meter a doido de fazer coisas que estão acima da nossa capacidade, ou nos meter em brigas que não são nossas, que foi o caso de Josias aqui, se meter no assunto que não se referia a ele. Nem tudo é sobre nós, nem tudo se trata de nós. Mas a gente quer ficar se metendo nas coisas. E aí ele acaba arcando com as consequências. E a consequência aqui foi a morte. Mas, meus irmãos, terceira coisa que a gente pode aprender aqui, que eu quero trazer para vocês. É porque de repente pode vir a pergunta: mas se Josias foi fiel e ainda assim aconteceu isso com ele, pastor, vale a pena ser fiel a Deus? E a minha resposta, meu irmão, para você é: vale. Vale a pena, independente do futuro que lhe está reservado. Duas coisas nessa história nos mostram que vale a pena. A primeira trata do legado de Josias. Por mais que a gente olhe e veja que os reis que vieram depois de Josias, seus filhos e neto, não tenham tido a oportunidade de terem um reinado duradouro, porque logo vieram as invasões egípcias e por fim a invasão babilônica, que levou o povo cativo de Judá. Então eles nem tiveram a oportunidade de ter um reinado longo, duradouro. Mas a gente vê que o legado espiritual de Josias foi importantíssimo. Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Em toda essa história dos livros de crônicas, o grande problema que esse povo enfrentava era a idolatria. E vivia caindo em idolatria. E adorava Baal, e adorava Azerá. E sacrificava. Chegaram a sacrificar seus filhos para outros deuses. Olha que coisa horrível, que coisa terrível. O grande problema do povo em toda essa história era a idolatria. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Depois que Esdras e Neemias retornam a Jerusalém para a construção do muro e aí o restabelecimento da cidade de Jerusalém, que ainda era uma província da Pérsia até a invasão romana, ou grega e romana posteriormente, mas quando Jesus vem à terra
quando Jesus nasce, o problema de Israel não é mais a idolatria. Eles têm outros problemas. Eles têm um problema político, eles têm um problema de envolvimento da religião com a política, tá? Olha, meus irmãos, quando religião se mistura demais com política não dá certo não, viu? Quando se mistura demais não dá certo, tá? Tem que ter um envolvimento, mas até certo ponto. Quando mistura demais, bagunça. Isso vale para os nossos dias. Mas eles tinham esse problema, eles tinham um problema com uma religião que era ineficaz, porque ela não, de fato, ela não obedecia aquilo que era o cerne da lei, o espírito da lei, buscava apenas obedecer a letra da lei. Mas idolatria não era o problema, e a ausência da idolatria como problema no povo de Israel, depois da volta do exílio, é um legado de Josias. De maneira que o povo lamentou, e assim, o lamento do povo não era exatamente por causa da morte, ou como a morte se deu, mas o lamento era por causa da vida de Josias, de tudo que Josias representou, de tudo que ele construiu como rei. Isso foi o que levou o povo a sofrer, ao pensar que se ele vivesse muito mais, quanto mais transformação ele poderia trazer em termos de benefício para o povo judeu. E foi interrompido. Então esse foi o motivo do lamento do povo. É o que faz com que Jeremias lamente a morte, ou lamente esse episódio de Josias, a perca de Josias. Então o primeiro ponto que nos mostra que vale a pena servir a Deus é esse. Mas o segundo é que mesmo com um fim trágico, Deus ainda assim abençoou Josias. Ainda assim Deus abençoou Josias. Quando Josias consulta a profetisa Hulda acerca da profecia que já dizia que o povo judeu seria levado cativo para a Babilônia, ele fica, mas minha gente, a gente está fazendo tudo certinho aqui, somos fiéis a Deus, e por que isso vai acontecer? É claro que a gente vê que esse cativeiro já vinha sendo profetizado há bastante tempo por causa os sucessivos desvios do povo judeu. Então não havia jeito. Isso é intensificado inclusive no período de Manassés e depois seu filho Amon, que foi pior ainda que Manassés. Hilda, a profetisa Hilda, diz para ele, olha, de fato isso vai acontecer, o reino de Judá será invadido, o templo vai ser destruído, disso tudo. E diz assim, mas não se preocupe quanto a você, porque você não verá esse dia. Você não verá esse dia. Isso foi uma espécie de prêmio, de bônus que Deus deu a Josias por sua fidelidade. Então, mesmo diante do episódio trágico da morte precoce de Josias, morreu aos 38 anos de idade, uma morte precoce, mas Deus, até isso, Deus em sua soberania usou para preservar o seu servo de ver a destruição da sua nação. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, concluindo aqui a nossa mensagem, a gente precisa ter mais humildade e aprender a olhar para o mundo ao nosso redor e ver que Deus vai muito mais além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vê. Os céus não comportam o Senhor.
Os nossos templos não comportam o Senhor, nem mesmo nossas reuniões comportam o Senhor. Ele está no meio de nós, mas Ele também está além de nós. Nós é que estamos dentro dele. Ele age na igreja, através da igreja e apesar da igreja. Muitas vezes a gente faz atrapalhar. Então a gente precisa ser humilde, meus irmãos, e reconhecer o quão grande é o nosso Senhor, como Ele controla toda a história, como Ele controla as nações, colocando bons líderes em um momento, colocando maus líderes em um outro, para conduzir a história ao ponto que Ele deseja. Mas em tudo isso Ele nos demonstra amor. Em tudo isso Ele nos demonstra amor. Porque se nós nos mantemos prudentes, coerentes, obedientes, então temos a convicção de que, independente do resultado, independente do fim, se seremos presos ou não por pregar a palavra de Deus, se seremos mortos ou não por pregar a palavra de Deus, independente do fim, Ele sempre irá nos mostrar seu amor, sua benevolência para conosco. Nosso Deus é bendito e é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E é esse Deus que domina o universo, que domina todas as coisas, do qual nada foge o controle. E é Ele que nós louvamos. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, meu irmão, na nossa vida, e que nós aprendamos a andar conforme a sua vontade. Eu vou cantar mais uma canção com Samantha. Nós vamos cantar juntos, né? Deus, somente Deus. Espero que os irmãos sejam abençoados com essa canção também. Que o Senhor nos abençoe.
queremos primeiro parabenizar, né, nossa aniversariante dessa semana, irmã Socorro. Que o Senhor continue lhe abençoando. Estamos com muita saudade dessa família maravilhosa. E suas comidas, né? Podemos nem dizer muita coisa, né? Aliás, aproveitando aí, estamos falando da comida da irmã Socorro, meus parabéns, irmã Socorro, a IBEM lhe ama, nós lhe amamos muito. E a gente vai aproveitar então a ocasião aqui e lembrar de um movimento que tem surgido esses dias. Inclusive tem uma das nossas amigas, a Maressa, que é uma grande incentivadora desse movimento, que é o compre do pequeno produtor, do pequeno negócio. Nesse período de pandemia em que a gente vê aí as coisas falindo, as grandes empresas falindo, a gente se preocupa, na verdade, principalmente com o pequeno produtor, o pequeno comerciante, que é quem primeiro tem um impacto muito negativo com esse isolamento. E aí nós temos na nossa comunidade alguns membros que têm sua microempresa, tem seu pequeno negócio, e a gente quer aqui dizer que a IBEM tem um compromisso com esses irmãos de divulgar, de apoiar. Então você que nos assiste, essa semana nós vamos colocar no nosso Instagram, e vai ficar lá no story também nos destaques, né, Sandra? Algumas sugestões dos nossos irmãos. Nós temos a irmã Socorro, que ela tem um restaurante, né? Ela começou agora, né? Esse período. Delivery, só por entrega mesmo. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa, a gente escapa bonito na comida da irmã Socorro, sábado e domingo, feijoada. E outros dias da semana também, se você quiser, tem pratos fixos também, a gente vai aderir. Irmã Socorro, a gente vai entrar. Então, feijoada, panelada, o que mais? Né? Arrumadinho, arrumadão, com... E vários outros. Tem também a Leile, as delícias da Leile, bolos salgados, bolo doce, confeitado. E junto também o da Lígia, né? Que são os bolos de pote, docinhos e tudo mais. Tudo muito bom, tudo maravilhoso. Um beijo para vocês também, na Lígia e Leile. Tem mais? A gente falou do perfil de comida, né? Do perfil de comida, mas tem outras coisas. Tem a Lucivane com o Luiz Carlos, que eles têm uma lojinha de artigos infantis para recém-nascidos, criancinhas pequenas. Coisa muito fofa, a gente também vai divulgar aqui. Eu posso estar esquecendo agora de... Tem o Regis e Juliana, né? Regis e Juliana com a ótica, nossa ótica. Ó, esse óculos aqui eu comprei lá, viu? 10 anos. Com a nossa ótica. Então todos esses irmãos que têm esses seus negócios e aqueles que a gente porventura não tenha citado aqui, ou se você é um amigo da IBEM, né, tem algum laço, alguma afinidade com a nossa igreja e gostaria que a gente divulgasse também, a gente vai divulgar seu negócio, manda pra gente que a gente divulga lá no nosso perfil no Instagram, IBE Metropolitana. E dentro dos avisos, né, gente, eu queria deixar aí pra vocês o aviso: assista as nossas aulas da EBD. São todas assim, ó, como o Estevam disse outro dia, ou não sei se foi no horário da manhã, estão supimpas nossas aulas, é sério, são ótimas, maravilhosas. Você, mesmo para nós estudarmos a maturidade cristã, continuarmos aí no nosso estudo que estávamos tendo, né, aos domingos, nós continuarmos aí com a nossa lição e aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Acompanhe a nossa leitura anual. Gente, olha, é sério, não é porque eu que gosto de série, não, mas é uma verdadeira história dos reis, que é uma coisa que eu sempre acho muito incrível. Quando e hoje na verdade, acabou. Hoje acabou o livro de crônicas. A gente encerrou o livro de crônicas amanhã. Mas amanhã a gente começa uma nova série aí, né, Tio? Uhum. Novos episódios. Mas assim, a leitura da escritura é fascinante. As histórias são fascinantes. Aprender com a vida desses homens, como a gente aprendeu hoje, pela manhã na nossa devocional, com a história de Manassés, e agora à noite no sermão com a história do rei Josias.
todas essas histórias nos ensinam muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Então não perca mais esse meio, mais essa forma de você aprender e poder dedicar a sua vida ao nosso Deus, participando da nossa maratona de leitura anual da Bíblia. E fazendo a sua leitura, logo depois que o pastor envia a referência dos dias, ele também manda aí uma pequena reflexão, um resumo aí de como é que foi o aparato e também trazendo uma reflexão para você daquilo que foi lido durante aquele dia. Isso é muito bom. Além disso, não perca na quarta-feira nosso culto de oração no nosso perfil no Instagram. A gente voltou para o Instagram para fazer o culto lá. Então, essa quarta-feira tivemos um pequeno atropelo, a internet junto com os novos acessórios aí que a gente estava testando, não deu muito certo. Mas a gente vai, com fé no Senhor Jesus Cristo, dar tudo certo na nossa próxima quarta-feira. E aí não deixe de enviar para nós o seu pedido de oração. Coloca ou nos comentários aqui, ou no nosso Instagram lá no inbox, né, no direct. Você fala com a gente, coloca lá o seu pedido de oração. Também no WhatsApp da IBEM, caso você esteja no grupo de WhatsApp da IBEM, né? Ou mesmo para os nossos WhatsApps que aparecem lá no Instagram. Perfeito, Samanta. Obrigado. É isso mesmo. Então você pode enviar o seu pedido de oração e na quarta-feira a gente se compromete em orar por você, lembrar de você da sua causa e interceder por você diante de Deus. Então é isso. Tem mais alguma coisa? É só para reforçar mesmo. Compartilhe conosco, porque a gente sabe que quanto mais pessoas orando pela nossa causa, a oração do justo é poderosa em seus efeitos, como disse Tiago, né? Compartilhe conosco e juntos nós podemos nos ajudar nesses momentos difíceis, nesses momentos tão delicados que nós temos, todos nós, na nossa vida, fora esse momento muito único que todos nós estamos vivendo. Então vai ficando aqui o nosso beijo. Vou agora abençoá-los com a bênção pastoral e acompanhe conosco. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e perfeito de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.